Hoje o nosso tema é planejamento de compras. Nós vamos falar como montar um planejamento organizado para o próximo ano, como nós vamos pegar nossas matérias-primas e como nós vamos fazer um planejamento de custos. Eu sou o Mauro Ferraz, trabalhamos para a Escola de Compras e temos o prazer de oferecer uma aula gratuita aí do nosso plano de conteúdo que estamos desenvolvendo e divulgando. O planejamento de compras, ele vai ser montado, nós vamos falar sobre algumas categorias, né, alguns tipos de matérias-primas, para que a gente possa mostrar como que a gente faz as análises do ano que nós temos e como que nós vamos fazer o planejamento futuro. Vamos dizer que nós compramos aço. Aço é uma das matérias-primas e nós vamos fazer uma análise de qual foi o desempenho da commodity durante esse ano. Então, estamos terminando em 2022, nós vamos olhar o gráfico e nesse gráfico a gente vai perceber como é que se comportou a commodity do aço. O aço subiu, caiu, então nós vamos entrar nesse aplicativo e vamos dar uma olhadinha como que funciona o desempenho, como é que foi o desenvolvimento dos preços do aço no ano de 2022. Quando nós vamos falar sobre a evolução dos preços do aço, nós temos que procurar aqui alguns sites onde nós vamos poder enxergar tanto o histórico quanto o que vai acontecer daqui para frente. Então, investing.com é uma ferramenta muito propícia, ela te dá várias informações sobre qualquer commodity, custos e valores que você quiser. Steel HRC FOB China, esse é o preço considerado na Bolsa de Londres. Então a gente pegou aqui qual foi o desenho do gráfico durante o ano, para que a gente possa fazer a comparação com o que efetivamente nós pagamos para o nosso fornecedor. Esse é o preço exatamente igual ao que nós compramos, a gente compra uma chapa de aço, compra um aço laminado, não é exatamente o mesmo, mas o que vai importar aqui é qual é o preço do aço, o preço internacional. Então nós vamos olhar aqui, ó, por exemplo, janeiro de 2022, o preço estava lá, ó, 682 dólares, esse era o preço de janeiro. Aí a gente vem um pouquinho mais para frente, nós estamos aqui, ó, aliás, não estamos em janeiro, estamos em julho, vamos colocar anual, para que ele seja mais extenso, né? Então, ó, em janeiro, agora sim, 5 de dezembro de 21, ó, ele estava aqui, 2 de janeiro, 746 dólares. Aí você vem andando aqui, ó, que janeiro, tal. Quando é que é esse preço alto? Ó, 30 de janeiro, começo de fevereiro, ele vai para 819. E aí quando você vem ele aqui, ó, nós já estamos em finalzinho de fevereiro, quase no começo de março, 862 dólares. Esse é o preço lá no pico, quando ele chega aqui, ó, 869, 870 dólares, ele está aqui no dia 20 de março. Aí ele começa a cair, aí ó, 17 de abril, 837. Aí ele tem uma queda, no dia 1º de maio já é 744, 735, ele está bem no finzinho de maio, de repente ele tem uma queda brusca, 594, aí você está no começo de julho, 595, ele permanece estável, 25 de setembro, ele vem para 567, até que ele chega aqui embaixo, né, no menor ponto, 522, no finalzinho de outubro. Nós vamos ver isso já já. Por que acontece? Aí, de repente, tem notícia, tem informações e o preço dá uma recuperada e ele termina agora o ano, em dezembro, com 575 dólares. Essas análises nós vamos colocar numa planilha e vamos ver o que acontece no comparativo. Então nós vimos agora como é que foi o comportamento dos preços da commodity. Então nós vamos olhar e pegar um item principal que nós compramos, que é uma chapa de aço, e qual foi o desempenho, qual foi a evolução desse preço durante esse ano. Então em janeiro de 2022 eu estava pagando R$380 pela chapa, até março. Depois, quando chegou em abril, eu tive aumento de quase 8%. Ele foi para R$410. Eu fiquei pagando esse preço até agosto. Em setembro, em função da queda do aço, eu fiz uma nova negociação, fiquei bem feliz, consegui voltar ao preço que eu pagava no começo do ano e voltou para R$380. Ou seja, eu tive uma redução de 7,3%. Nós vimos agora a variação do preço da commodity. Vamos colocar aqui do lado o preço da commodity para que a gente possa comparar com o que a gente pagou e ver se de fato fizemos bons negócios. Então,
Como nós vimos agora há pouco no gráfico, esses preços eram o preço de janeiro, fevereiro, março, a evolução da commodity. Então, percebeu-se que em fevereiro ela subiu 7,3%, já em março 8,5%, então já estava 17% no acumulado. Quando deu 17% no acumulado, o fornecedor veio aqui reclamar e nós negociamos aumento de 8%. Aí o preço foi subindo e, de repente, o preço começou a cair. 740, 597, 570, o preço tinha reduzido já 25%, e aí nós fizemos uma outra negociação em setembro, o preço voltou para R$380. Nós tínhamos ficado felizes com isso, mas, na verdade, o aço caiu 24%, a gente só conseguiu reduzir 7%. Isso faz com que nós estamos pagando um preço justo. Quando o preço subiu, a gente teve um impacto de 50% da variação, aumentou 17%, nós pagamos 8%. Quando ele cai 24%, a gente reduz só 7%. Né? Então, o que acontece? Além de ter essas variações, corta essa volta. O que acontece? Esse preço, quando chega no final de outubro, ele tem uma tendência de alta, ele começa a recuperar. Por que ele sobe? Ele sobe porque existem informações de que o PIB na China está com tendência de alta, ou seja, haverá desenvolvimento econômico no país. A China é o maior consumidor de aço no planeta, né? Então ela é disparada que mais usa, que mais consome. Se a China tem uma tendência de crescimento, os preços tendem a se recuperar. Então isso foi notícia colocada aqui, 24 de outubro, ó, PIB da China acelera, cresce 3,9% no terceiro trimestre, com tendência de alta. Então, o preço sobe do aço ao mesmo tempo que o PIB sobe. Essa é uma correlação que nós vamos usar para fazer a projeção do preço do aço para 2023, ok? Agora, será que nós estamos pagando um preço justo? Qual que seria esse preço? Se nós estamos tendo uma redução, o aço teve redução de 24% e nós não tivemos nada, porque nós estamos pagando o mesmo preço que pagava em janeiro, esse preço não está certo. Então, o cálculo que é feito é justamente o impacto dos 17% que nós tivemos e a gente pagou 8%, então mais ou menos 50% da commodity é o que a gente está pagando no nosso produto. Então, redução de 12% sobre a base de janeiro, nosso preço justo deveria ser R$334, né? E nós estamos pagando 380. Eu tenho que buscar esse preço. Esse é um objetivo de compras. Ah, mas não é fácil, o fornecedor não vai querer reduzir o preço. Ok, mas a gente está percebendo que, tecnicamente, meu preço está mais caro do que a evolução da commodity. Ok? E agora, vamos começar então o planejamento de custos para o próximo ano. Da mesma forma que nós estamos estudando o aço, com todas as famílias de compras, com todas as categorias de matéria-prima, vai ser necessário a gente olhar isso. Mesmo trabalho com alumínio, com derivados de petróleo, celulose. Então nós vamos pegar aqui, ó, qual é o volume de compras que nós temos nas matérias-primas. No caso aqui, 42 milhões, eu tenho um fornecedor de 3,5 milhões que me vende alumínio, 45% alumínio, mão de obra. As estruturas de custo de cada fornecedor deverão ser desmembradas para que a gente possa ter uma análise melhor de qual é o nosso cenário de compras. 14 milhões é o que eu compro de aço. Aço eu tenho 55% na matéria-prima, 15% na mão de obra. Então aqui já mostra que o efeito da commodity ele deveria ser aplicado sobre 55% da variação total. Quando a gente enxerga esses impactos, a gente vê de forma ponderada que a minha participação de alumínio nas minhas compras é 9%, 17% é de petróleo, 23% é o aço. A celulose, a mão de obra, 20%. Então, o aço é o meu maior impacto, dentro dessa minha estrutura de compras. E agora, sabendo desse desenho, eu vou atuar e ver qual é o impacto econômico. Quais são as projeções que eu vou ter que fazer em cada uma das categorias, das famílias de materiais, para poder enxergar qual é o meu risco, o que é o risco que a empresa terá no próximo ano em função das projeções. Então, onde é que nós vamos buscar isso? Sites especializados. Nós vamos ter que olhar várias informações, não só uma. Vou ter que buscar em sites de aplicativos futuros, commodities, para enxergar qual é o resultado que nós vamos ter. A gente vai precisar ver gráficos de projeções, expectativas,
né, e aí fazer as correlações necessárias para a gente poder chegar no impacto real. O site Trading Economics, ele vai trazer aqui algumas informações atreladas o quê? Taxa de crescimento do PIB. Então aqui nós temos a taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento anual, né, nós tínhamos aqui, esse ano, China, 3,9% foi o crescimento do PIB da China, menor que os anos anteriores, que chegava a 5%, 6%. Qual a projeção para 2023? E aqui tem quartil por quartil. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Estamos chegando aqui à conclusão de que no final do ano, terceiro e quarto quartil, a gente deve chegar a 5% aqui de variação, num acumulado de 2023 de 4,7%. É uma tendência de alta no PIB. Então, isso mostra que a tendência do preço do aço vai ser ela crescer um pouco mais do que ela é agora. Então, a tendência do preço do aço vai ser de alta. Claro, esse é apenas um dos sites. Vamos procurar outras informações, vou ver qual é o commodity, qual é a tendência de capacidade, por isso que é importante você ter compradores especialistas em cada uma das matérias-primas. E vamos dizer, você vai chegar a uma conclusão com esses impactos de quanto que foi a variação dos commodities, né? Ok, vamos seguir com o cenário econômico de compras e agora o impacto projetado nos custos. Então vamos supor, nós chegamos à conclusão, com análise em várias informações e sites, de que a tendência do aço para 2023 é subir 5%. Assim como eu cheguei no alumínio 3, o petróleo 10, celulose 5, essas informações foram buscadas em fonte de informações, né? Então, o aço 5%. Aqui nós vamos aplicar, então, qual seria o risco do mercado, aplicando qual é o impacto do alumínio? 9%. Eu vou ter uma tendência de custo em 3, o alumínio eu tenho um risco de 0,3, petróleo 1,7, o aço, que nós estamos falando, com mais detalhes, 1,2. A somatória de todos esses impactos vai mostrar que o risco do mercado vai ser 4,8%. Ou seja, se nós em compras não fizermos nenhum tipo de ação e as commodities subirem exatamente como foi projetado, no final do ano que vem, nós vamos ter um aumento de custos em 4,8%, quase 5% de aumento. Aí você vai mostrar para a diretoria e eles vão te dizer assim, legal, então vocês vão aí, ficam de férias o ano todo e a gente vai ter 5% de aumento. Em contrapartida, quais as ações que vão ser feitas pela área de compras para que a gente possa minimizar esses efeitos? E aí que entra, então, as ações em cada uma das famílias. Eu vou desenvolver fornecedores, eu vou buscar fornecedores em outros países, eu vou fazer ações mais radicais, vou buscar outro tipo de material, essas ações que vão fazer a anulação desse efeito de risco de mercado. É aí que vem o planejamento de compras. Então vamos ver o que vai acontecer. Então quando a gente tem com 4,8%, vamos dizer que no alumínio eu vou ter ações que vão gerar 5% de economia, no petróleo 5%. E no aço? O aço, como a gente mostrou, eu tenho 12% que eu já percebi que eu já estou em débito com o mercado. O aço caiu mais do que eu já busquei. Então, eu tenho uma obrigação técnica de reduzir 12% no aço. Qualquer diretor financeiro, qualquer presidente, qualquer CEO, que você, como gestor de compras, apresente esses resultados, ele vai falar, opa, você está me devendo 12% aqui. Então, nós vamos ter que buscar. Aquele efeito da commodity, a gente já está considerando que ele vai subir 5% no próximo ano. E eu tenho que buscar os 12% que eu fiquei devendo de 2022. Então, com esses 12% aplicados sobre os 23%, eu vou ter 2,8%. E assim vai ser na celulose, na mão de obra. Vou chegar a uma conclusão que, com essas ações, eu tenho, então, ações econômicas de 5,8% para contrapor o meu risco de mercado de 4,8%. Ou seja, meu cost saving plan, que eu estou propondo para a diretoria, propondo para o CEO, é de redução de 1% nos custos até o final do ano. Então, eu teria uma deflação fazendo as nossas ações de compras contra o que é o risco de mercado, que seria 4,8%. Aí cabe você convencer a sua diretoria, aprovando, você vai ter então seu plano no anual de 1% e vai buscar essas ações que foram planejadas para que você consiga chegar a essa conclusão. É claro, o mercado
ele movimenta o tempo todo, isso foi feita a projeção em cima do cenário atual. Pode acontecer crises, tendências, políticas, variações econômicas, tudo isso se alterar, mas o plano que você vai começar o ano, as suas ações, suas atividades, serão baseadas para atingir 1% do Cost Saving Plan. Ok? Muito obrigado. Esse é um resumo de um dos nossos materiais, de uma das nossas apresentações estratégicas que oferecemos para as áreas de compras. Se você procura alta performance nas suas equipes de compras, na sua gestão, entre em contato, fale com a gente. Estamos na Escola de Compras.